Ô, presidente, o senhor fez um relato aqui e lembrou, inclusive, a nossa audiência, o senhor é jornalista de formação, né? Sim. Então, foi um jornalista muito competente, foi um interventor da segurança pública muito competente, foi o número 2 do ministro Flávio Dino, muito competente, está na BDI com os números na ponta da língua. Eu vou fazer uma provocação agora. Podemos ter, com essa mesma competência, um deputado, Ricardo Capelli, um senador, um governador do Distrito Federal? Você pensa algo nesse sentido? Veja, Porque você ficou pop, Capelli. Já é pré-candidato, né? Você ficou pop. Você ficou pop com os militares, com a polícia militar, GDF, você tá bem pop. Não, veja, eu trabalho na gestão, com gestão pública. Na verdade, jornalismo eu nunca exerci de fato, né? Eu trabalho na administração pública, porque depois eu fiz uma pós em administração pública e trabalho com administração pública há vou fazer 25 anos, né? Já ocupei postos em vários, prefeitura, governo do estado, governo federal algumas vezes, enfim. E quem está na administração pública está na vida pública, né? Então, eu sou filiado ao PSB, o meu partido, com muita honra, me colocou como uma possibilidade de disputar uma eleição em 2026, mas veja, eu sempre lembro daquela frase do Malan, Mário, que ele dizia que no Brasil até o passado é incerto, né? Então, veja, e com esse conjunto de coisas que estão... esse momento histórico que a gente vive, quer dizer, a instabilidade e a crise é o novo normal. Quer dizer, aquela história linear, a história nunca foi linear, mas agora ela é né? Então, veja, 2026 está muito longe, mas eu estou muito honrado com a indicação, com a sugestão que o partido fez, e não me furto a participar de tentar ajudar o projeto de nenhuma forma. Eu acho que o centro do nosso projeto para o Brasil é a reeleição do presidente Lula. Essa é a questão central, porque não é a reeleição do presidente Lula, ela é a reafirmação do projeto democrático para o Brasil num momento muito delicado da nossa história. E se o presidente Lula não quiser sair para a reeleição? Eu não considero essa hipótese. Eu acho que o presidente Lula é a pessoa que tem condição de continuar liderando esse campo. Então, veja, no bojo de ajudar a reeleição do presidente Lula, eu topo qualquer missão que me for dada. Capelli, o Afonso passou por boa parte do seu currículo, mas ele não mencionou que o senhor foi dirigente da União Nacional dos Estudantes. E fiz uma breve pesquisa e encontrei que uma das realizações do seu mandato à frente da Uni foi a vinda de nada mais, nada menos do que Fidel Castro para o Brasil, se eu não me engano, em 1999, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Já que a gente está encaminhando aqui nosso programa, clima de Natal, sempre um bom momento para relembrar histórias. Como foi essa vinda de Fidel Castro ao Brasil, trazido pelo jovem Capelli? E, conectando com o debate eleitoral, se você teme que esse passado de uma esquerda mais aguerrida, União Nacional dos Estudantes, Fidel, pode voltar numa pretensão eleitoral e aí ser explorado pela direita, essas histórias? Veja você, achei essa pergunta ótima, porque veja, há pouco você disse que eu era fã do Vilas Boas. Aí agora eu já sou fã do Fidel Castro. Então, o senhor é fã da farda, não tinha? Olha aí. Mas você vê como a vida ela é mais complexa do que a gente... Então veja, Fidel, primeiro foi uma grande honra receber um chefe de Estado com a importância histórica. Você pode ser de esquerda, de direita, você pode ser o que você quiser, mas você não fala do século XX sem falar de uma pessoa com a dimensão histórica que o Fidel teve, não só na nossa pequena ilha de Cuba, mas no imaginário de gerações e gerações, né? Então foi uma honra imensa receber um chefe de Estado dessa envergadura. Dessa envergadura no Congresso
da União Nacional dos Estudantes, que eu tive a honra de presidir em 99, foi curioso, porque ele... várias coisas conspiraram para que ele viesse. Estava acontecendo a Cimeira, o Encontro de Cúpula das Américas, no Rio de Janeiro, naquele período também. Estava acabando naquele período. E ele também, ele era muito grato ao Itamar, que era o Itamar Franco, ex-presidente, governador de Minas, que era o governador de Minas de então, porque o Itamar, quando saiu do governo, Fernando Henrique tinha nomeado o Itamar para ser embaixador do Brasil na OEA. O Itamar sempre defendia Cuba na OEA. Então o Fidel era muito grato. Então o Itamar também ajudou diplomaticamente e a gente conseguiu fazer com que ele saísse do Rio de Janeiro, da Cimeira, e fosse ao Congresso. Então um momento histórico, né? Que foi muito importante e que valorizou também a União Nacional dos Estudantes. Eu me lembro que e o que mais me marcou no encontro foi a sensibilidade do Fidel. Porque quando eu estava no ginásio, e na hora que ele chegou, aí veio um agente de segurança cubano e falou, olha, o comandante chegou, está numa salinha aqui do ginásio, do Mineirinho, foi no Mineirinho, e ele quer falar com o senhor. Eu falei, muito bem, eu vou lá. Eu, estudante, eu tinha 20 e poucos anos. Falava espanhol? Não, mas entendia alguma coisa, né? A gente sempre entende, né? Então, eu, estudante, 20 e poucos anos, entrei numa salinha, dei de cara com aquela figura histórica. Cara, imagina. Né? E ele vestido, paramentado com aquela figura histórica. Quando eu entro na sala, ele me cumprimentou. Só estava eu e ele, uma salinha. Ele me cumprimentou de pé e ele me perguntou... qual é o público? Aí eu falei, comandante, são estudantes universitários do Brasil inteiro, de escolas, do Brasil inteiro. Aí ele me perguntou, de escolas públicas ou privadas? Aí eu falei, de públicas e de privadas. Aí ele falou, o Fernando Henrique era o presidente, era um congresso de oposição ao Fernando Henrique, né? E ele tinha uma ótima relação, o Fidel tinha uma ótima relação com o Fernando Henrique Cardoso. E aí ele falou para mim, você sabe que eu não posso falar do Cardoso, né? Aí eu falei, eu sei, comandante, eu compreendo perfeitamente. Aí ele falou, e o que você acha que eu devia falar? Aí... Isso é para botar no currículo. Eu pensei que ele fosse falar. E quantas horas você acha que eu posso falar? Não, mas... Você brifou Fidel Castro. Não, mas veja, Mara, isso é um negócio que demonstra, porque ele virou esse personagem histórico, não foi à toa. Quer dizer, ele chega num evento, ele, do tamanho histórico dele, ele pega um jovem, que é o jovem que está ali liderando aquele processo, e ele pergunta a opinião dele sobre o que ele devia falar. Quer dizer, é de uma sensibilidade, né? De uma sintonia. E o que ele devia falar? Qual de foi uma a inteligência, né? Não, eu falei para ele, não, Fidel, fala sobre a questão. Eu falei, olha, Fidel... Fala sobre o que você quiser. Não, eu falei, olha, fique à vontade, agora pode falar sobre a questão internacional, sobre o que o senhor quiser falar, fique à vontade, aqui o Congresso... Está inteiramente aberto. Foram muitas enfim. horas de discurso ou Não, ele moderou? Não, ele o Fidel falou... é capaz de ir longe. Não, e foi uma surpresa, por quê? Porque uma parte do Congresso, o Congresso Estudantil é muito animado sempre, né? E tinha uma parte de oposição a gente, aquela briga e tal. E quando eu falei que a gente falou que o Fidel Castro ia para o Congresso, ninguém acreditava. E aí eles começaram a espalhar nada, Fidel nada. Ele está falando que é o Fidel, mas na hora quem vai aparecer é o Itamar. Então, na hora que ele sobe no palco, palco de Congresso Estudantil, gente, palquinho, não é palco de Presidente da República. Na hora que ele sobe no palquinho do Congresso, aquela figura, teve um momento meio de catarse dos estudantes, né? Que nunca imaginaram. Tem foto sua, Fidel? Tem foto. Na intervenção, quando eu assumi a intervenção,
O pessoal da extrema-direita espalhou essa foto nas redes. Ah, é? O comunista, o comunista. A primeira menção a Ricardo Capelli no acervo da Folha de São Paulo, ele está ao lado de Fidel Castro. Eventualmente foi daí que Se resgataram. fosse hoje, tinha selfie com o Fidel nas redes. Stories com Fidel Castro. Stories com o Fidel. Vai ficar para um outro programa a Mara contar quando ela foi conhecer Cuba, que é bem recente, né, Mara? E é um país belíssimo e vale muito Você a pena sabe que conhecer. Cuba, eu conheço muitos países, mas Cuba é um dos países mais lindos que eu já vi, um dos povos mais interessantes. Não, eu não sou comunista. E é interessante. E você hoje tem muitos espanhóis indo para lá fazer investimentos no turismo, uma água azul. Cubano é um como baiano do nunca vi. Caribe, né, Mara? É uma boa. E você sabe que uma coisa que eu passei Réveillon, ó, e uma coisa que me deixou assim muito emocionada é que meu pai, ele tinha uma música que ele amava. Meu pai era um sujeito alegre e tal, e ele tinha uma música que ele amava, que era Guantanameira, que é o hino cubano, né, dos cubanos lá. E a gente no Réveillon e tal, os caras cantando isso lá e tal. E eu falei, cara, meu pai... Olha meu pai. Tem que mostrar para a câmera também. Depois meu pai era um militar na época da ditadura. Era um piloto. Meu pai não tinha nenhuma chance de ter conhecido o povo, não teve, de ter conhecido o povo cubano. E ele teria adorado viver, passar um tempo em Cuba. Eu não tenho a menor dúvida, meu pai era piloto, não tenho a menor dúvida que teria sido um dos lugares onde a gente iria bastante e tal. E eram duas ditaduras que não tinha ele não teve a menor chance de usufruir e desfrutar disso. Isso é uma das coisas que eu falo assim, cara, ditadura, gente, é muito ruim para todo mundo. Eu tive no Irã, cara, o povo do Irã recebe a gente com um carinho, assim, com uma deferência, porque ele fala assim, pô, você veio aqui no meu país, que legal, né, e tal, e um povo que gosta de poesia e tal. E por que não se vai mais no Irã? Por causa da ditadura, por causa da teocracia, entende? Então, ditadura é muito ruim, gente, sabe? Os povos, eles são irmãos, entende? Inclusive, para registrar, Cuba é uma ditadura também, né? Muito ruim, que é o Dias-Canel, que hoje está governando o país, sucedendo os irmãos Castro, que tem toda a complexidade da história de Cuba. E o povo cubano está passando por dificuldade. Mas... E fora que Cuba também sofre com os embargos dos Estados Unidos, o que o mundo já diz e repete tantas vezes que é inaceitável, porque priva o povo cubano justamente de ter uma qualidade de vida melhor um pouco. É uma covardia, na verdade. Pois é, né? exatamente. Você tem a maior potência econômica ainda do mundo fazendo um embargo criminoso a uma ilha, gente. E já tantas décadas, né? Que eu acho que é uma coisa que covardia, ofende os né? Estados Unidos, a resistência cubana. É uma covardia, né? Pois é. Bom, fica o convite para todo mundo conhecer Cuba, então. Vale a pena o lugar. É barato, é lindo, é um país maravilhoso. Eu passei um Réveillon com $10. $10 é o que me custou um Réveillon num bar ali, que tinha um amigo meu que já foi a Cuba várias vezes, falou, esse sim, comunista, eu tenho amigos comunistas, eu tenho amigos bolsonaristas, eu também tenho amigo comunista. E falou, não, passa lá e tal, e fui, e não era uma coisa, e custou muito barato, você vê um país lindíssimo. Um povo maravilhoso. Um povo maravilhoso, você se diverte, é legal.